Eu sou a Silvia Helena. Eu sou o Bruno. Eu sou o Pedro. E nós estamos na Caminhada Podcast. Hoje, em excepcional, com o Pedro no lugar da Elaine, fazendo a leitura do Evangelho do dia. E vamos meditar um pouquinho sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, 14 a 30. Não é do dia, tá? É de domingo. A gente vai sempre, nosso podcast, a gente vai comentar o Evangelho de domingo, né? A gente está gravando, então vai ser de domingo que a gente vai estar postando aí esse podcast. Mas vamos lá. Pedro, tem as honras? Sim. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Será também como um homem que, tendo que viajar, reuniu seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes as contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou os outros 5. Senhor, disse-lhe, confiasse-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que fosses fiel no pouco, eu te confiarei muito mais. Vem regozijar-se com teu senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiasse-me 2 talentos. Eis aqui os outros 2 que lucrei. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que fosse fiel no pouco, eu te confiarei muito mais. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeasses e recolhes onde não espalhasses. Por isso tive medo, e fui esconder o teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe o seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei, e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar o meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe esse talento e dai o que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. E esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro, o que seriam esses talentos aí? Tanto fala na Bíblia aí. Para você, na sua opinião aí. Aqui pode ser nossos dons. Os dons, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da mesa mesmo. Bruno com seu dom de música, sim, de repente resolve parar com tudo. O que ele está fazendo com o talento dele? Está enterrando? Está enterrando. Né? A pessoa tem um dom de formação. Sabe formar, gosta de ler e tal, de repente para com tudo. Está enterrando esse dom dela, esse talento dela. Nessa parábola, o Senhor quer falar isso para nós, né? Muitas vezes nós todos temos talentos. Pode ser que uns têm mais e outros menos, né? Não necessariamente que quem tenha um talento só que não vai produzir. Todo mundo pode reproduzir, sim, aumentar esse número de talentos, né? E aumentando esses números de talentos, esses dons, é uma forma de chegar até a outra pessoa. Sim, sim. E que eu vejo aqui, eu vou começar de trás para frente um pouquinho, daquele servo que teve um talento só. São Tomás vem falar aqui que o Senhor, ele não condenou porque ele é um Senhor rigoroso, mas condenou pelas palavras que aquele servo pensava do seu Senhor. Né? Foi baseado naquilo que ele pensou, que ele julgou. Se o Senhor é um Senhor bravo, né? Que colhe até onde não plantou. Colhe onde não plantou, não gosta de coisa errada, não gosta que a gente enterre nossos talentos. Então tá aqui, ó. Daí, você me deu, eu tô te devolvendo. O próprio Senhor fala, eu vou fazer baseado naquilo que você falou. Então, você vê que não adianta nada a gente
a gente pode até produzir os talentos, mas se a gente tiver nossos talentos, mas baseado no temor, no medo do Senhor que deu os talentos pra gente, isso é muito bom. A gente não vai estar multiplicando os talentos. Eu né? sou bom porque eu quero ir pro céu, porque eu sou bom porque eu tenho medo de ir pro inferno. Né? Exatamente. Exatamente. Né? A gente tem que amar Deus porque Ele nos amou primeiro e pelo que Ele é. Sim. Não porque Ele é um Deus vingativo. Ah, não. Você errou aqui, vou te mandar pro inferno. Não. Ah, não. Isso aqui é que nem uma história muito que eu ouço, né? Que muita gente gosta de pôr imagem de santo no carro, terço, fitinha, tudo. E imagina tá lá no trânsito, lá ele dá uma fechada, bate no carro dele. Daí São Miguel, não bate no carro dele não, porque ele tem fitinha Nossa Senhora, ele tem adesivo, ele vai no grupo de oração, ele é ministro da Eucaristia, ele é catequista. Adiantou nada. Não é verdade? Ou o contrário, né? Você povoa o céu no teu carro, a hora que você toma uma fechada... Você fica bravo, né? Então... o Pedro falou bem isso, né? O talento é os nossos dons. E Deus nos dá os dons a cada dia, né? Você pode ser que nem, por exemplo, você tem o dom da música, mas você tem que levar a música, né? Fazer que o Senhor, através da sua música, chegue aos corações das pessoas. E pode ser que tenha um período, né? O Pedro também foi músico, também teve um período dele, agora é formador, né? Eu agora eu parei um pouco a música, agora sou catequista, estou ministro da palavra também. Então, Deus renova esses talentos da gente, né? Falou, não, eu quis você no começo como músico, né? mas Sim. Agora você vai ser formador. Porque tem pessoas que precisam de música, eu vou querer que as pessoas sejam músicos para usar a música, para auxiliar você na formação. Não é verdade? Uma coisa que acontece muito assim nas comunidades, em particular na que eu faço parte, que eu pertença, né? Tem um estudo sobre os temperamentos. Né, os 4 temperamentos, né, que é colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. E às vezes as pessoas escondem os seus talentos dentro desses temperamentos. Ah, porque eu sou colérico, que a gente vai pensar aquela pessoa raivosa, né? Ah, eu não vou fazer isso porque eu sou colérica. Ou não vou fazer isso porque eu sou fleumático e quero que o mundo acabe em barranco, né? Ah, eu não vou fazer isso porque sou melancólico e tenho medo. Ah, eu não vou fazer isso porque eu sou sanguíneo e gosto de tirar sarro, né? Às vezes as pessoas usam isso até como muleta, né? Sim. E os talentos que o Senhor nos dá é para multiplicar, independente da tua situação. Se você está numa situação boa ou ruim, o Senhor quer te usar. A minha função aqui, né, é sempre trazer isso pro dia a dia, né? O meu talento é ser terapeuta. E dentro dessa leitura, eu gosto muito de ver que Jesus, ele é tão misericordioso que ele vai dar 5 talentos para quem dá conta de 5 talentos. Então, assim, se você colocar 5 talentos na mão de uma pessoa que tem energia, como o colérico, por exemplo, ele vai fazer 10. E vai fazer 10 com o pé nas costas e vai, né? E daí ele dá 2 para aquele que tem condições de 2, né? E ele dá 1 para aquele que às vezes não vai ter condição de nenhum. Mas ele não vai te deixar de fora, porque ele quer que você faça a sua parte. É que seria mais ou menos assim, né? O meu 100% pode ser o seu 30% apenas. Exato, mas é o 100%. O 100% de 5 é 5, o 100% de 1 é 1. E Deus, ele faz isso com a gente. Ele não vai querer que você faça a mesma coisa que eu fiz. Ele vai dentro daquilo que você tem condições de fazer. Então, se hoje o único dom que você tem é a música, você entra pela música e vai crescendo. Vai multiplicando os dons. Se o dom que você tem hoje é um podcast, você entra pelo podcast e vai crescendo. Se o dom que você tem hoje é só falar com o seu irmão, do ladinho ali da carteira da escola, né? Começa por ali. O problema é que a gente vai falar, mas eu vou falar, né? Vou dar minha cara a tapa, a internet vai jogar isso no mundo. Se eu falar pro coleguinha da escola, vão tirar meu sarro, vão falar que eu sou beato, que eu isso ou aquilo. E aí é que mora o problema, né? Quando eu deixo de fazer, de realizar, independente de onde esteja, né? Da forma que eu esteja colocando isso no mundo, se eu não fizer, né? O problema não foi ele devolver 1. Se ele tivesse falado assim, olha, Senhor, eu semeei no mercado e não consegui multiplicar, mas eu não perdi, tá aqui. E daí eu tentei semear de novo
nos pescadores e também não conseguir. E de um em um ele tivesse voltado lá com um único talento sem enterrar. Porque se você tentou multiplicar e ainda assim não conseguiu, você não vai ser cobrado por isso. Como o Bruno disse, né? Ele foi cobrado não porque ele não multiplicou, mas porque ele teve medo, porque ele escondeu, né? Porque ele julgou o patrão como um homem mau. Então, eu acho que esse evangelho, ele traz muito pra gente o quanto a gente pode semear na vida do outro, né? Ali na frente, em um outro evangelho, vai falar que a gente às vezes vai jogar a semente em lugares que ela não vai dar fruto. Mas que tudo que a gente semear, a gente vai colher muito mais do que a gente semeou, né? O que a gente não pode ver que, na verdade, o cara teve medo, né, de anunciar, né? O grande mal dele foi o medo e o medo de ser punido porque sabia como era o patrão dele, né? Agora, muitas vezes, né, a gente vai anunciar, vai falar e a gente não vai ter o retorno do talento. Sim. Né? Mas a gente tem que, né, buscar, falar, ó, meu chefe, ó, tentei, eu sorvi, ó, fiz isso, fiz aquilo, onde que eu errei, né? Às vezes, muitas vezes na empresa a gente faz isso, né? Eu tentei fazer a peça desse jeito, não deu certo. Ele vai falar, não, faz desse jeito, tudo. É diferente se falar, não, você é ruim, você é muito rigoroso, eu não fiz. Então, ele vai usar, baseado na sua palavra, aquilo que você falou de negativo dele para punir você. Um exemplo de um dos evangelhos, né? Quando os discípulos estão tentando expulsar um demônio, não conseguem, né? Aí pedem uma ajuda de uma força maior, o próprio Jesus. Aí Jesus vai lá, rapidão, expulsa coisa ruim lá da pessoa, né? Aí os discípulos perguntam, mas por que não conseguimos? Aí Jesus fala, por causa dessa casta de demônio, é preciso jejum e oração. Agora, você imagina se eles voltassem, Senhor, o Senhor ensinou errado a gente. Né? Ou pior ainda, né? Possivelmente passaram vergonha. Sim. Vamos pensar por esse lado. Sim. Passaram vergonha. Não vou voltar lá para Jesus não, né? Não. Deixa quieto. Não sei se ele tá me ensinando direito ou se eu não aprendi direito. Então, o problema fui eu que não aprendi ou foi ele que não ensinou? Viu? Tá louco? Vou falar que o bicho falou pra mim, as minhas coisas, pra Jesus. Que eu passei vergonha com o demônio, né? Não, de jeito nenhum, vou embora. Vou falar pros meus amiguinhos lá, pros 12 apóstolos que eu passei vergonha. Sim. Não é verdade? E quando você vê, né, Jesus é tão misericordioso que ele dá o caminho das pedras. Então, se de repente esse servo que ganhou um talento só, que ele ganhou só aquilo que ele tinha condições. Jesus, e daí é outra sacada muito fantástica desse evangelho. Deus nunca vai te pedir mais do que você pode dar, né? A cruz nunca vai ser mais pesada daquilo que você pode carregar. E se você tiver a humildade de dobrar o seu joelho e falar, Senhor, eu não sei o que fazer. Tô eu aqui com esse talento, né? Ganhei esse dinheirinho e vou fazer o quê? CDB, RDB, poupança, investe. O que eu faço com isso? Onde eu aplico, né? Onde eu aplico, né? Com esse movimento, com essa humildade, o caminho faz assim, ó. Se abre. Que foi o que aconteceu com aqueles outros dois. Né? Eu pensando, né? Você falou das... Como chama? Dos temperamentos. Mas eu também olho para isso numa proximidade com o Espírito Santo. Né? Quanto mais você é cheio desse Espírito Santo, quanto mais você se abandona na mão de Deus, ele multiplica o seu caminho, ele mostra para você aonde vai dar certo, aonde não vai dar. Bruno sabe que a vida é assim, né, Bruno? Você fala assim, olha, minha filha ontem falou, mamãe, não faz suco de goiaba? Eu falei, nossa filha, acabou a goiaba. Hoje eu ganhei 6 goiabas. É de ontem para hoje. Mas você tem que se abandonar na mão de Deus. Sim. Não dá pra falar assim, Senhor, eu quero goiaba, mas olha, eu tenho aqui na minha carteira R$20. Né? Você tá contando com Deus ou com os R$20? E quando você faz isso, quando você tem essa vivência, a coisa acontece.
E às vezes o que faltou para esse servo do um talento foi isso, né? Ele se prendeu no medo. E a nossa sociedade hoje é a sociedade do pânico. Não é nem medo, gente. Não. O que mais a gente tem é ansiedade, depressão, síndrome do pânico, medo de sair de casa, né? Medo que as pessoas vão pensar da gente. Porque a vida tem que ser perfeita na internet, não pode ter corte, não pode estar suada, né? Num calor de 40 graus, assim, com a pele brilhando. Se não tiver 4 câmeras para fazer os cortes, a gente não vai fazer. Então, a vida hoje nos coloca nesse lugar, né? E eu acho que a reflexão desse domingo traz isso. Pensa assim, né? São Tomás de Aquino. Falam que ele era fleumático. A gente aprende que fleumático é aquele cara de boa e tal. Imagine só se ele fosse ficar preso nisso. Né? Ele seria, talvez, eu não acredito que ele seja de um talento só. Que Deus deu 5 para ele por conta da capacidade dele. Mas ele podia, né? Ficar de boa, ficar lá no tô encasuado, dele, né? De boa. Já tô aqui mesmo, né? Dizem que ele, quando ele foi escrever a Suma Teológica, ele editava para 3 pessoas diferentes, ao mesmo tempo. Tentando imaginar um negócio desse, né? Com 3 pessoas ele falando isso, falando, sabe, coisas diferentes para as 3 pessoas. Era fleumático, mas era... Por quê? Dinâmico. Então, mas por quê? O Espírito Santo foi trabalhar. O Espírito Santo trabalhou na vida dele, né? É o se abandonar. Sim, aí fez esses talentos se multiplicarem. Sim, é o que nós temos que fazer. E essa riqueza nós temos para a igreja, né? Os escritos de São Tomás. Né? Sim, que até os evangélicos nas faculdades deles estudam Tomás de Aquino. Daí você pensa, né? O cara com 5 talentos ditava 3 coisas diferentes para 3 pessoas diferentes. Se a gente conseguir usar o nosso talento e fazer o nosso passinho ali de todo dia, né? O nosso exemplo no nosso trabalho, já está de bom tamanho. Né? É lógico que a nossa capacidade, conforme a gente vai se colocando e a gente vai... Os talentos não se multiplicam? Sim. Então eu vou começar com o que eu tenho, onde eu posso, do jeito que eu sei. Se eu entro nessa roda, né, nessa energia, isso passa para 2. Quando 2 se multiplicam, viram 4. Sim. Né? E isso vai se multiplicando dessa forma. Mas você precisa estar em movimento. Nenhum dos heróis da fé estava quietinho dentro de casa, trancadinho, enquanto foram heróis. Né? Todos eles estavam ou trabalhando, ou arando, ou malhando o trigo, ou pisando a uva, ou na marcenaria. Em algum movimento eles Mesmo estavam. Mesmo aqueles que estavam enclausurados, Fazendo. Além da oração, tinha os trabalhos seus normais, sim, né? Sim. Santa Terezinha do Menino Jesus, né? Varria o convento o tempo Trabalhava bastante. Trabalhava. Santa Teresa d'Ávila, o grande desejo de Santa Teresa d'Ávila era sair evangelizar. Ainda na época que, lá de 1500 e pouco, que começou a Reforma Protestante e a descoberta das Américas, era um vasto caminho para a evangelização, mas ela não podia sair para evangelizar, mas ela ficou dentro do Carmelo rezando. Né? E trabalhando. Tem uma frase dela, né? Eu encontro Deus nas panelas. Mas daí você entende que o coração não era o de enterrar o talento. Eu tenho o talento da evangelização, eu tenho o dom, eu tenho a vontade, eu tenho o fogo do Espírito, mas a minha condição de carmelita me impede. Mas ela não deixou de evangelizar, ela fazia da panela o lugar, ela queria mesmo ela estar na América. Sim. Né? O cara do talento aí, ele era o contrário. Ele pegou o talento e enterrou. Ele não quer olhar pra música. Ele, se não for pra subir no púlpito, se não for pra estar lá no altar, se não for pra tocar na banda, no G3, eu não vou fazer. Né? Ele não começou ali, só cantando, depois passou pro violão e depois foi... Não. Hoje, eu acho que a nossa sociedade faz isso, né? Eu já quero tudo pronto. Se não for para eu começar a trabalhar ganhando R$2.000, eu não quero começar a varrer no chão.
Né? E isso é um problema da nossa sociedade hoje. Todo mundo quer ser gerente. Exatamente. Não acho ruim. Não. Acho que todo mundo tem que ter a ambição de ser gerente. Mas comece com guardinha. Sim, tem que estudar, né? Se não é gente da noite pro dia. Sim. Conheço pessoas que começou como guardinha, hoje é Gerente. diretores, Sim. né? Mas começou lá embaixo. Né? E isso vale para nossa vida na igreja, na vida Espiritual espiritual também. mesmo, né? Sim. Para você começar ter uma vida interior profunda com o Senhor, né? Não vai ser da noite pro dia. Não. Volto ao exemplo de Santa Teresa d'Ávila. Ela demorou 20 anos, dentro do Carmelo, 20 anos para ter um encontro pessoal com Jesus. E nesses 20 anos dela já dentro do Carmelo, né, ela já recebia as visitas de Jesus, Jesus falava muito com ela, mas o encontro pessoal que ela teve dela ter uma vida mais profunda foi 20 anos depois da entrada dela no Carmelo. E aí você vê, né, você como falando agora que ela levou 20 anos para ter um encontro íntimo com Jesus, muitas vezes a gente vai num retiro, né, sente um arrepio no braço e fala, encontrei Jesus. Pois é. Toca uma música muito sentimental, né? É. Ai, encontrei, Jesus falou comigo. E chora, E né? chora, desculpa, amigão. Você tá no caminho, mas não é ainda. Ainda Não E nós vivemos muito, infelizmente também, dentro até da igreja, muitas vezes, essa fé sentimentalista, Exatamente. né, por sentimentos. Eu sempre penso, né? Eu não sinto a presença de Deus. Não. Eu tenho que viver a presença de Deus. Exatamente. Porque sentir, Arrepiozinho no braço, qualquer música do mundo dá. sim, Não, e daí os sentimentos, né? Tudo aquilo que você tem internamente te desperta isso. Exatamente. Né? Hormônio, gente, é uma descarga hormonal. Então tem que tomar cuidado, porque fala, não, fui pro retiro, agora eu conheci Jesus. Não, não. Você pode ter uma noção, você vai conhecer mesmo na caminhada. No seu pode, dia a dia. né? Casos esporádicos, assim, Sim, né? sim. Ter aquele Por encontro, graça, né? né? Por graça de Deus. Porque Deus quer aquela pessoa, Sim, né? sim. Não, Santa não, Edith Stein, não dá, né? Deus não quer dá, aquela Sim. pessoa. não dá para generalizar. Sim, mas mas- exatamente por não dar para generalizar é que a gente não pode falar que todo mundo que sente. Sente Sim. o arrepio, acha que já é santo. Eu diria assim, né? Que normalmente demora pra gente ter, assim, né? Ter essa vivência com Cristo, ter essa vida interior. E raramente acontece da pessoa ter aquele encontro que, né? Sabe, aquele choque na parede mesmo, Sim, que fala, encontrei a verdade, que nem Sim. diria Santa Edith Stein, encontrei a verdade. O Sim. que eu procurava, eu encontrei. Sim. E muitas vezes a gente acha que no arrepiozinho já encontramos. Não. Não. É o início, né? Sim. É assim, são coisas que são noções que você sente pra você ver, não, eu tenho que começar a seguir a sério esse negócio, porque só esse arrepiozinho não vai mudar a minha vida, né? É o início da caminhada. Você vai caminhando, você vai vendo que a vivência com Jesus é mais com arrepio no braço. É você desapegar de muitas coisas, corrigir a sua vida, né? Você vai ver aqueles 10 mandamentos e fala, não, esses 10 mandamentos que Deus deixou, o que eu tô seguindo Real. né? Real. O que pra mim tá servindo pra minha vida? Eu tô seguindo amar Deus? Beleza. Tô amando o próximo? Beleza. Tô honrando meu pai? Briguei com meu pai ontem. Calma aí, então. Já tem, né? Bom, gosto de uma fofoquinha. Aqui, ó. Não falar mal do próximo, ó. Então, tem que mudar. Eu tenho que ir corrigindo, Sim. né? Mas isso aí, engraçado, eu não preciso que a pessoa jogue isso na minha cara. Ah, não, você tá mentindo. É Deus que vai falar. O Espírito Santo fala em você. Mas o que você precisa pra você ter essa experiência, ter esse sentimento não, mas ter essa verdade, né? Sentir essa verdade no seu coração, é através da sua intimidade com Jesus. Se Madre Teresa de Calcutá vivesse pelo sentimento, Já pensou? porque Ela ela cuspia na cara dela. Sim, mas não, muito e mais ela, que e ela isso. ainda... Agora você pode ajudar o meu pobrinho? E muito mais do que isso, ela ficou 50 anos. Ela teve um encontro pessoal com Cristo no caminho para Calcutá. Depois não sentiu, de fato mesmo, mais nada, por 50 anos. E mesmo assim, adorava Jesus constantemente, ajudava os pobres, vivia a caridade, era a caridade em pessoa. Né? Por 50 anos, sem ter esse sentimento, né, de Jesus. Imagine, meio século. Meio século. Meio século, 50 Né? anos. É uma vida. Tempo. É É uma tempo. vida. Chão demais, né? E às vezes a gente, nossa, hoje eu não tô bem, não vou na missa.
Exatamente. Nossa, tô com uma dor aqui no cotovelo. Meu, o tempo tá fechando, não vai dar pra mim na missa. Não vai dar, né? Nem choveu ainda, mas não vai. Nossa, não tem guarda-chuva, não tem carona, não sei, né? Entendeu? E assim, a forma de você medir o quanto você ama a Deus é o quanto você está disposto a dar sua vida por Ele. Né? Tá chovendo, mas tem missa, eu tenho que ir na missa. Tem um rapaz lá, falar bem brevemente isso, um testemunho de um rapaz lá da fábrica, ele me falou um negócio, eu achei fantástico, né? Ele, no começo do ano passado, ele perdeu o filho dele. Que o filho dele teve câncer, descobriu por um acaso um câncer, que eles foram para viajar lá pro Nordeste, o filho dele machucou o pé, tratava o pé, não curava de jeito nenhum, né? Aí descobriu que estava com câncer. Aí ia ter que amputar o pé. Só que aí depois descobriu que tinha que amputar a perna mesmo. Um menino de 18 anos, 19 anos de idade, novo de tudo, né? E o pai sempre firme e forte na fé, missa, terço e tal. E aí, com o tempo, esse câncer voltou, mas voltou muito agressivo. Que aí foi pra cabeça, foi pro cérebro. E o menino ficou internado não tem um tempo lá, veio a falecer. E foi triste, porque eu não consigo imaginar eu perder uma das minhas filhas, né? Das minhas duas filhas. E ele perdeu o filho dele. Aí depois de muito tempo, conversando com ele lá na fábrica, lá tomando um cafezinho e tal, ele estava sem carro. Ele teve que vender o carro para ajudar nos custos lá do filho e tal, e estava sem carro. Mas ele falou um negócio para mim, eu pensei, nossa, como eu sou podre muitas vezes, né? Ele falou assim, Pedro, é tão difícil ficar sem carro, né? Que na época eu também estava sem carro. Eu falei, é difícil mesmo, né? Aí ele falou assim, mas uma coisa que eu não deixo de fazer, jamais vou deixar de fazer. Eu falei, o que é? Ele falou assim, eu vou na missa. Ele falou, eu vou na missa. Às vezes eu vou perto de casa, que ele mora no Coroado, às vezes eu vou ali na igrejinha do Coroado, né? Mas quando eu não consigo ir lá, eu vou lá no Alto de Fátima, né? Eu vou a pé, vai eu, minha mulher e meus filhos juntos. Jamais eu deixo de ir na missa. Pode fazer no sol, pode fazer no chuva. Eu vou na missa. Então, agora você já imaginou? Eu também, depois que perdi a visão, parei de dirigir. Falei que vendi meu carro e comprei 2 tênis. Voltei a usar Nike. Mas é difícil ficar sem carro. Mas eu acho que é muito mais difícil ficar sem o filho. Sim, muito mais difícil. Né? Então, veja, o momento que ele vai à missa, ele está indo para agradecer, para louvar, para bendizer, para adorar, né? Para rezar pelo filho, rezar pelas pessoas que estão doentes, para os filhos das outras pessoas, né? E ele não deixa de fazer isso porque ele está sem carro. E assim, pela visão normal do mundo, até a nossa visão humana, ele teria todo o direito de reclamar com Deus. Sim. Pensa, né? Sim. Todo o direito dele, né? De viver o luto e reclamar. Mas por que levou meu filho? Por que quis levar meu filho? Tanta gente ruim no mundo, não sei o quê, né? Por que justo meu Aquela filho? história lá, né? Não bata naquele carro, porque ele é devoto de São Miguel. Mas pega o outro, que é do candomblé. Né? Não é verdade? Sim. Né? E ele poderia abandonar a igreja, né? Sim. Abandonar Deus. Sim. Mas não. Mesmo assim, todo domingo Meu, ele vai aquele trecho do livro de Jó, né? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Né? E assim, né? E outro, o filho dele não morreu, né? Foi pra eternidade. Sim. Só mudou de casa. Eu acho que Ele entendeu. Entendeu. Essa realidade. eu Não acho entendeu. que a fé traz muito isso pra gente. Né? Quando você entende, eu perdi minha mãe. Né? A minha maior dor foi a perda da minha mãe. Mas naquele momento, e eu tava lá quando o coração dela parou, era, na minha concepção, o meu sentimento era de agradecer a Deus, porque o sofrimento dela acabou. Né? E eu sabia que, é lógico, direto pro céu, só Nossa Senhora, né? Mas ela tinha o lugarzinho cativo dela ali, porque ela nunca enterrou os talentos dela. Né? Então, eu acho que quando a gente sabe disso, né? Todos somos pecadores, todos teremos o nosso julgamento. E eu ainda entendo que esse julgamento é passar pelos nossos olhos, né? Como o servo. A visão do servo para com Deus condenou ele. Né? Então, se eu, naquele último minuto, eu tiver a consciência de que eu fiz o meu melhor
De que mesmo que eu não consegui multiplicar aquele um talento, mas eu tentei, né? E eu sei que Deus estava ali, que Ele conhece o meu coração, eu tenho um lugarzinho ali. E daí a morte passa a ter Um sentido um outro diferente. sabor, né? A gente saber que nós sabemos que seres humanos normais, pecadores, somos cheios de erros e acertos. Sim. Né? Sim. Quando a gente tem esse entendimento, eu acredito que se aproxima mais do céu. Porque eu sabendo que eu sou pecador, que eu vou pecar. Não tem por onde eu tô escapar. Estarrecida. O nosso teólogo de plantão falou que o bom peca 7 vezes. O justo é bom só Deus, né? Jesus deixou isso bem claro, que bom só Deus. Exemplo de pessoa justa, São José. Sim. Peca 7 vezes por dia. Uma pessoa justa. A igreja ensina que quando a pessoa atinge, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, né? Que quando nós atingimos o nível máximo das moradas, das 7 moradas, né? O 7º céu, que seria a 7ª morada, né? A pessoa cessa de pecar. Mas para nós chegarmos tá aí, longe. Se chegar na segunda morada, tem um vídeo do padre Paulo falando sobre as moradas. Ele fala assim que você, na primeira morada, você já fez um arregaço grande na sua vida de santidade. Na primeira morada. Quando você subiu pro degrau da primeira morada, você mudou da água pro vinho, assim, literalmente. Então você imagina alcançar a 7ª morada. Porque nós temos a constância de entrar nesse castelo interior, né? De entrar e sair. A gente não consegue por conta dos nossos pecados. A gente entra e sai. Mas consegue chegar a essa 7ª morada, o pecado, porque que nem Paulo vai dizer, né, na carta dele, né? Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aí de fato mesmo se consome isso, né? Sim, que Cristo está vivendo em mim, então já não há mais o pecado em mim. Sim. Mas agora eu queria chamar a atenção para o último versículo desse evangelho. E daí, Bruno, eu quero que você explique aí, segundo os seus doutores, quando ele fala que ele será jogado na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque se tem uma coisa que eu rezo todos os dias, é para não estar nesse lugar. Porque isso é uma promessa, né? Eu gosto muito de falar que todas as parábolas que saíram da boca de Cristo, elas são promessa, né? Ele não falou para desfalar, e eu não tenho como desouvir aquilo que eu já ouvi. Sim. Então é assim, quando ele tira o talento e dá para aquele que mais produziu, né? Então ele diz que daquele que não fez, até o pouco que tem lhe será tirado. E daí ele dá isso, quer dizer, quem mais faz, quanto mais você fizer, mais lhe será entregue. Sim. E aquele que tudo lhe foi tirado será jogado no escuro, aonde haverá choro e ranger de dentes. Conta para nós o que os doutores da igreja... O que ele está querendo dizer aí nesse ponto aqui? É que ele está falando que ele não foi jogado porque o patrão dele quis jogar, mas foi baseado naquilo que ele falou. Então você pensa comigo, uma pessoa que não viveu o amor, não viveu os mandamentos, não teve a consciência de multiplicar seus talentos, ajudando o próximo, amando a Deus, né, fazendo o mínimo necessário no seu dia a dia, por que ele vai viver no reino dos céus? Ele fala assim, eu abro mão dos mandamentos, eu abro mão de multiplicar meus talentos, eu abro mão de conviver, ajudar o próximo, o que importa para mim é eu ser feliz. O importante é ser feliz, Deus me ama do jeito que eu sou. Deus te ama, mas não do jeito que você é. Ele quer sua conversão a cada dia, ele quer que você multiplique seus talentos, por amor. Ele dá a graça de fazer isso. Agora, a partir do momento que você abre as mãos de tudo isso, você está falando assim, eu nego estar no céu. Mas não é Deus que está mandando você pro inferno, não. É você que está falando assim, eu desejo o inferno, não desejo o céu. Então, muitas pessoas não têm consciência disso, né? Levam a vida de qualquer jeito. Só que, quando chegar lá,
E fala, senhor, o senhor aí, legal, que bom, prazer conhecer. Vai falar assim, desculpa, mas não conheço, você não me quis me ouvir. Quando eu queria conversar com você, você não conversou comigo. O que você vai fazer aqui? Seu lugar é no andar de baixo. E aí, Pedro? Não é verdade, Pedro? Você não buscou Deus durante sua vida toda. O que você vai querer fazer no céu? Se a pessoa não tem essa busca por Deus, e talvez Deus chega a ser tão misericordioso que às vezes no último suspiro, né? 45 do segundo tempo. Dá uma chance para a pessoa. Dá uma chance. E talvez, né, que nós enquanto católicos acreditamos, né, Deus pode ser que mande essa pessoa para o purgatório. Sim. A pessoa passe uma jornada ali, um tempo ali. Uma temporada boa, né? Se purificando. Sim, se purificando. Então, eu não entendo isso. Então, o quê? Deus fala. Nesse último versículo, eu não entendo isso. Que ele vai ter a chance do purgatório. Pra mim, a escuridão, o choro e o ranger de dentes é exatamente o que o Bruno tá falando. Então, aí... Se você escolheu... Sim, eu ia falar justamente... Se é uma escolha definitiva da pessoa, né? Essa que é a nossa diferença nossa para os anjos, né? Os anjos, eles escolhem, por exemplo, escolhem amar Deus. Vão amar a Deus eternamente. É uma chance só, né? Escolheu não amar Deus, esquece. Não tem por onde fugir. Cai. É o anjo, cai. Já nós temos essa grande possibilidade. Olha o amor de Deus por nós. Né? Porque nós temos a centelha divina, né? Sim, então, aí se a gente já decide, não, eu não vou amar a Deus, não quero saber de Deus e vou morrer dessa forma. É a escolha da pessoa. Creio que Deus deve chorar muito por conta disso, deve ficar muito triste, mas é a escolha, é um livre-arbítrio. Assim, às vezes a pessoa negou Deus porque ela não conhecia Deus, ninguém levou Deus a ela. É diferente, mas nunca levou o evangelho à pessoa, né? Só que a pessoa um dia deu um copo d'água para uma pessoa que está passando nesse estado. Jesus não fala no evangelho? Aquele que der um copo de água quem tiver sede. Mas esse é o cara dos 2 talentos. Esse é o cara que vai pro purgatório. Sim. Porque ele não ouviu. Ele não pode ser cobrado por uma coisa que ele não conhece. Sim. Mas agora, ele não tem talento nenhum, ou com o que ele tinha, ele fez alguma coisa. Sim. Mas se a gente voltar pro evangelho, aquele cara do talento é o que negou, não quis. Não. Aquele que enterrou. Enterrou, né? Eu sei o que eu sei o caminho, mas eu escolho não multiplicar o talento. Não multiplicar o talento. É a escolha dele, né? Por medo eu prefiro ficar na minha, né? Ser neutro. Né? O muro. Não vou me manifestar, né? Já disse aqui em outros momentos, se você ainda não assistiu, volta lá nos outros vídeos que você vai ver eu falando que o muro é do inimigo. Vocês entenderam, né? O muro é do inimigo. Se você tá escutando a gente aqui, falando, vem pra cá, desce pro lado de cá, vem evangelizar, manda esse vídeo pra alguém, fala sobre Jesus, traz Jesus pra sua vida, e você tá em cima do muro, corre, porque o muro é do inimigo e do lado de lá a propaganda é grande. São Luís Maria... Não. São Cura d'Ars, né? São João Maria Vianney fala, né? Se sua vida tá todo mundo te aplaudindo, tem coisa errada, né? Sim. Né? Então, não busca aplauso aqui na Terra, não. Pelo amor de Deus, que tá errado. É que assim, né? Cristo nos dá uma paz que não nos deixa em paz. Exatamente. Né? Uma paz inquieta. Ele nos dá uma paz que não é a paz do mundo. A paz do mundo é você ficar sentado no sofá, assistindo Netflix de boa, tomando uma cervejinha, conversando com os amigos, vendo, né, Instagram, essas coisas todas, pra você ficar de boa. Isso, né? se você for de boa. Se for bem de boa, né? Isso se você for bem de boa. Isso, muitas vezes a paz pro pessoal é chegar em casa arrumada, tranquila, tô bem. Abraço a cervejinha no calor, né? E curtir uma piscina, tô bem, né? Mas a paz de Cristo não nos deixa em paz. Sempre nos impulsiona a fazer novas coisas, ter novas ideias, né? Sempre ter... uma caminhada. Sim, exatamente. E ter ideias e nuances de evangelizar. Né? De querer, de ter essa sede de levar essa água para as pessoas. Sim. E até porque parado a gente já tá pecando, né? Tem muita gente que não conhece. Eu acompanho alguns padres que estão fazendo missão na África
E eles falaram que tem região da África que não conhece Jesus, não conhece Deus. Porque eles nunca ouviram falar de Deus. A minha tia, que Imagina isso. eu falei pra vocês que era dominicana, ela passou a vida. Eu acho que dos mais de 30 anos dela de devoção aos dominicanos, eu acho que uns 20 ela passou. Primeiro em Luanda, depois em Maputo, porque a hora que Luanda começou a ficar bom, porque daí acabou a guerra civil, e daí começou aí, né, as grandes empreiteiras, sim, o negócio começou a andar, ela falou, agora não precisam mais de mim aqui. Sim. Daí de lá ela foi para Maputo e de Maputo ainda foi para Xai-Xai, que era uma outra cidadezinha muito menor. Então. Minha mãe esteve lá visitando ela e assim, é deplorável, porque não é que não tem comida, não tem perna, não tem braço. Eles pisam em minas terrestres e é criança sofrendo e não tem nada, né? Então, quando a gente fala, porque a igreja... Gente, a igreja leva alimento, leva comida, leva a palavra e é a maior obra de caridade do mundo. Sim. Né? Então, leva a palavra, mas eles têm a fé deles. A gente não diz que não tô nem falando se tá certo ou se tá errado. Só tô falando que eu vou lá para levar o alimento, a comida e a palavra. Sim. Né? Sim. Sim, então a gente tem que ter essa consciência, né, de multiplicar a palavra, levar a palavra, multiplicar os talentos, né? Uhum. Porque tem muitas pessoas que não conhecem ainda, infelizmente. Sim. Né? A conversão não cabe a nós, né, Pedro? Não. Né? É Deus, é a graça de Deus. Só cabe né? Jesus falou, ide e pregar o evangelho a todos os povos. Não pediu para separar o joio do trigo. Não. Não pediu para converter ninguém. Não. Isso aí é por conta dele, né? Ele só pediu para levar a palavra. Exatamente. E assim levando a palavra, nós somos sal da terra e luz do mundo. E luz do mundo. Certo. E essa é a nossa caminhada. Pedro, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Esteja sempre com a gente. Espero que tenha gostado, né? Sim, esse dia todo. Mas deixa pra criticar fora das câmeras. Jamais. Gente, o Pedro tá aqui hoje com a gente porque vai sair um novo quadro chamado Sede Santos. Sede Santos, né? Estamos aqui para fermentar a santidade nesse mundo. Então é um chamado e o Pedro vem para trazer pra gente essa caminhada junto com os santos. Seja muito bem-vindo à mesa e volte sempre. Volte sempre. E para você que tá aí, tirou sua sandália, ficou esse tempo santo aqui com a gente, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de curtir, compartilhar e deixar um comentário aqui para que o nosso canal cresça e atinja mais pessoas. Um forte abraço. Fique com Deus e até mais no Caminhada. Deus abençoe. Amém. Tchau.